Deus seja louvado. Amém. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu santo e eterno nome, ó Deus amado. Grande. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que Deus traz em frente, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. O Senhor tem trazido muito claro esse assunto em frente, irmãos. Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. O assunto que Deus tem trazido em frente, nós vamos começar a leitura a partir do versículo 17. Aleluia, 4 aos Efésios, a partir do versículo 17, irmãos. Senhor Jesus, e digo isto, e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Santificado seja o teu santo nome, Senhor. Conselhos que Deus, pela sua misericórdia, dava através do Espírito Santo, irmãos, a qual esses conselhos faziam com que quem se lesse, se recebesse, igual hoje Deus dá graça que foi lido, e o Senhor, cremos que há de abrir a porta da revelação sobre esses assuntos. Porém,
irmãos, naquele tempo, quando eles receberam esses conselhos, eram conselhos que firmavam a fé, que estruturava o coração em Cristo Jesus, como Deus preparou, de conselhos que foi dado agora há pouco, há um despertamento que o assunto, irmãos, de nós que servimos a Deus, são os mesmos dos apóstolos lá atrás, que é a salvação da alma, a mesma linhagem, a mesma comunhão. E se levava tanto a sério esses assuntos que uns foram apedrejados, outros mortos, outros foram presos, mas o assunto nunca mudou a sua direção. E a preocupação era tão grande com o final dos tempos que os conselhos que o Espírito Santo dava até mesmo era de se ter um cuidado com aquilo que ainda haveria de entrar, que eram as fábulas e os maus ensinos, a apostasia, porque isso iria trazer um grande prejuízo sobre muitos, querendo ensinar, mas não sabiam nem mesmo, querendo ser doutores daquilo que eles iriam ensinar, não se entendia. Mas que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, de nós, e que nós possamos nos apresentar a cada dia em humildade a Deus na oração, para que Deus limpe os nossos olhos. Porque, irmãos, como está escrito aqui na palavra, que se ensina a tomar cuidado com a malícia, e diz aqui a palavra, toda malícia seja tirada de entre vós. Muitas das vezes a malícia está no olhar também, não só no pensamento, mas no olhar. E o Senhor Jesus um dia disse que se os nossos olhos fossem luz, nosso corpo seria luz. Mas que se os nossos olhos fossem trevas, quão terríveis seriam as trevas dentro de nós, por causa das trevas nos olhos, da malícia. E, irmãos, e se os nossos olhos houver trevas, nós, quando pegar a palavra de Deus, vai faltar entendimento, nós vamos ler e vamos tomar um outro caminho que não se deveria tomar e vamos interpretar de maneira errônea. Por isso que nós temos que clamar muito a Deus e pedir com humildade que Deus limpe os nossos olhos, e a palavra de Deus mesmo faz isso em nós, para que quando nós tocarmos nela para ler, o Senhor possa revelar a pureza que está na palavra, irmãos, porque quando a maldade, a malícia está em nós, nós não conseguimos enxergar a beleza que está numa pessoa. A gente olha para a pessoa e se nós a malícia, a gente olha com malícia, não enxerga a pureza que está, porque os nossos olhos são maus. O nosso olhar é maldoso e a gente não enxerga o que é de puro. Às vezes vê uma jovem, um jovem que por a sua simplicidade tem um comportamento que não devia, mas ele é puro diante de Deus, está crescendo, está se formando com Deus. E se os nossos olhos forem mal, a gente só vê em malícia, não consegue enxergar o que Deus está construindo no coração. Se os nossos olhos for mal, irmãos, a gente olha para a palavra e não consegue perceber a pureza que está dentro da palavra. Daqui a pouco já se começa a pegar uma distorção e pega a Bíblia e começa a entrar crendices de que, como se só por segurar o livro nada de mal vai acontecer, só por ter o livro na casa nada de mal vai acontecer, sendo que é importante que o livro esteja onde nós andamos para que leiamos ele, mas principalmente que ele esteja guardado dentro do nosso coração. Então, irmãos, muita coisa se nasce por falta, às vezes, de crença com Deus e de pureza e de simplicidade, e começa então pela malícia, começar a criar caminhos mais curtos para se viver a vida. Porque para o homem, o desejo do homem que está distante de Deus é viver a vida de pecado e não querer a sua condenação. Esta é a verdade. Mas se cria então um caminho, uma maneira de que ele possa fazer aquilo que ele quer, mas que no fim ele não tenha condenação, que tivesse um jeito fácil, uma maneira simples. Então é como diz a palavra aqui, que aqueles homens que não tinham o coração, o temor do Senhor, então ele dizia sobre eles que eles eram entenebrecidos no entendimento e eram separados da vida de Deus pela ignorância que tinha neles e pela dureza de coração. Então, se o entendimento era negro, era entenebrecido, não se tinha luz. Se não se tinha luz, se tinha malícia e se tinha maldade. E quem vive com o entendimento na escuridão, em trevas, o seu coração é duro
então se vive uma vida que não é agradável aos olhos do Senhor, irmãos. Esta é a verdade. E era esse o conselho que Deus dava através do apóstolo. E dizendo, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Então viviam em trevas, não tinha luz no entendimento, coração era duro, vivia em pecado. E assim pegava um caminho totalmente contrário ao caminho da vida. Se andava no caminho da morte, no caminho de blasfêmia, num caminho de malícia e de maldade. Mas ele dizia com aqueles que não estavam neste caminho, trazia-se um despertamento àqueles que temiam a Deus, aqueles que procuravam a servir, dizia, mas vós não aprendestes também assim a Cristo. Ou seja, para vocês é diferente. Se é que vocês ouviram e foste ensinado como a verdade está em Jesus, o caminho de vocês é diferente. No tempo passado era de uma maneira, mas agora vocês conheceram a verdade em Jesus. Então a vossa maneira de vida vai ser diferente, porque vocês têm que renovar no vosso espírito, têm que renovar no vosso entendimento, vocês têm que se despojar do velho homem, que ele vai se corrompendo pela concupiscência do engano. Ou seja, nós quando não cremos em Cristo, nós tínhamos o nosso homem, este homem ele ia se acabando, se deteriorando por causa da concupiscência e pelo engano da vida que nós vivíamos. Então chegou a hora de que nós temos que despojar desse velho homem. Nós agora cremos em Jesus, nós aceitamos. Então agora há a necessidade de se renovar o nosso entendimento, o nosso espírito e ir despojando, se desfazendo desse velho homem e se renovar de um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória ao nome do Senhor. Então, os irmãos, vejam o que o Senhor está fazendo com nós. O Senhor está fazendo uma renovação e criando em nós a verdadeira justiça e santidade. Porque há justiça na terra. Também há injustiça, mas há justiça. Mas sobre os filhos de Deus não é só justiça, sobre os filhos de Deus repousa a verdadeira justiça, diz a palavra aqui, irmãos. É criada a verdadeira justiça e santidade. Então dizia o conselho, então vocês deixam a mentira, falam a verdade, cada um com o seu próximo, porque vocês são membros um dos outros. Pega esse caminho. Entendam que a verdade está em Jesus, que vocês precisam se despojar do velho homem e entram nessa linhagem. Não falam mentira um com os outros, falam a verdade. Deixa a mentira, pelo que deixai a mentira. Irmãos, e deixar é largar, é deixar, é abandonar. E hoje Deus está falando conosco, irmãos. Largamos, abandonamos, deixamos a mentira. Os irmãos... Perdoa a sinceridade da palavra, mas o Senhor trouxe em frente muito claro, irmãos, e é um assunto que Deus trouxe. Deixar a mentira é largar a mentira. Nós temos que abandonar os costumes do velho homem, de mentir, de dar desculpa. Nós temos que abandonar isso. E temos também que abandonar tudo que traz essa mentira junto de nós. E hoje o conselho que Deus está dando pela palavra é aonde nós percebermos que tem mentira, abandonamos, irmãos, deixamos. Se é mentira, abandona. Hoje é o conselho da palavra. O Senhor está pedindo para nós abandonar a mentira, deixar. Isso aqui que o apóstolo escreveu foi guiado pelo Espírito Santo de Deus e o mesmo Espírito está trazendo esse assunto nesta noite, irmãos. Poderia ser vários outros assuntos. Mas hoje o que Deus está trazendo é relembrando da verdade que está em Jesus, daquilo que a gente aceitou em Cristo Jesus. Porque, irmãos, nós se fizemos nova criatura através do sacrifício de Jesus e fomos batizados no mesmo batismo que era no tempo dos apóstolos e dos discípulos, imergido na água no nome do Senhor Jesus, como o próprio Cristo ensinou, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se isso tem valor é porque é da mesma maneira que eles serviam daquele tempo, eles seguiam aquilo que saiu de Cristo. E, irmãos, isso tem que trazer hoje para nós a mesma vivência, e não só algumas coisas. Nós não somos dignos, bendito é o nome do Senhor, de escolhermos o que a gente quer carregar. Nós não somos dignos de fazer isso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nada há nela que é pesado para nós carregar, pois o que Cristo falou foi assim: vem para mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
O peso, irmãos, está no mundo, está na condenação do mundo, não está na palavra de Deus. E nós não devemos, então, pegar uma parte da palavra e carregar e abandonar a outra. Mas o que devemos hoje é como a ordem está mandando na palavra, é deixar a mentira. Bendito é o nome do Senhor. Dá vontade, irmãos, de entrar mais profundamente, mas o Espírito Santo vai guiar todos nós para entender o que é verdadeiramente a mentira que nós estamos carregando muitas das vezes. Perdemos às vezes muito tempo em ver coisas feitas em mentira. E quando é a palavra da verdade, não lemos quase a Bíblia. E depois sentamos nas nossas mesas para conversar e falta a conversa da palavra, mas é porque nós estamos deixando a verdade e estamos sentando às vezes num sofá e vendo muita coisa que é feita à base de mentira, irmãos. Santo é o Senhor Jesus. E se nós não deixar a mentira, isso vai destruindo nós e vai acabando conosco, irmãos. E quando vê, porque em nós existe uma coisas que nós não conseguimos tirar. E um pouco abaixo diz assim: irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando nós nos revestimos, irmãos, de verdade, e como até mesmo está escrito aqui na palavra, que em Deus é criada a verdadeira justiça, o que acontece, irmãos? Quando o nosso inimigo tem fome e nós damos comida, quando ele tem sede e nós damos o que de beber, segundo Cristo, é juntado como se fosse brasa sobre a cabeça do nosso inimigo. Os irmãos, vejam o verdadeiro ato da justiça. Nós não pagamos o inimigo segundo aquilo que é nosso. Até o nosso inimigo a gente paga aquilo que Deus ensinou nós a pagar. É dar para ele o que comer, é dar para ele, mas não porque é a minha vontade. Mas ali se demonstra claramente aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque eu já não estou mais fazendo a minha vontade. Às vezes eu não gosto de uma pessoa porque ele me fez algum mal e a minha vontade era de devolver a ele o mal que ele fez. Ou de abaixar ele. Aí eu venho e trago a condição dele ficar vivo. Quem sabe Deus não faz uma obra no coração dele por aquela justiça? Quem faz isso, irmãos? É só quem está preocupado com a palavra de Deus. Será que nós vamos se revestir disso? Se nós perder tempo com tanta mentira? Assistindo tanta coisa que não se deve? Será que nós vamos se revestir? Vai chegar o tempo, nós vamos se irar. E quando a ira tomar o nosso coração, sabe o que vai acontecer? O sol vai se pôr sobre a nossa ira. Porque isso aqui, irmãos, é dois sentidos. Um sentido é: irai-vos e na ira não pequeis. E não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe os dias se acabarem e esse sentimento ficar no teu coração e a pessoa fica irada um dia, 2 dias, 3 dias e o sol está se pondo sobre a ira. Mas nós temos que entender também que há momentos que nós somos tomados de tanta ira que nós temos que tomar cuidado, que às vezes é de dia ou às vezes é de noite. E não é o sol que está se falando, o sol que ilumina o céu. É o sol da justiça. A pessoa é tomada de tanta ira, esquece que é crente, esquece do temor de Deus, esquece da luz da palavra, se pôs o sol da justiça, se pôs Cristo e a pessoa peca. Porque sumiu o clarão, sumiu a luz. E o Senhor dava aqui de aconselhar: olha, quando vocês se irá, vocês até se irem, irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque se ele se pôr, vocês vão dar lugar ao diabo. Por isso que fala aqui, não deis lugar ao diabo. Porque o diabo entra onde tem trevas. E enquanto tem luz do sol, da justiça, da palavra, o diabo não entra, irmãos. Mas se ele se pôr, ficou trevas. E o inimigo opera nas trevas. Porque a palavra fala que aonde há luz não há trevas. E onde há trevas também não há luz. Mas os irmãos vejam que até mesmo nós que somos servos de Deus, se nós irarmos, mas a luz de Deus estiver no nosso coração, nós não pecamos. Nós não levantamos a nossa ira para defender a nossa natureza. Mas quando alguém nos trouxer a ira, e que nós ficarmos nervosos, aí se manifesta a justiça de Deus. A gente dá pão, dá água, dá perdão, ora por ele, chora por ele, clama pela família. O sol não se pôs, não foi dado lugar à ira,
para o diabo. E pela comunhão da palavra tem muita família que entre vós não há mais paz, a ira e os dias estão se pondo. Se Deus está trazendo esse assunto aqui é porque há necessidade, porque Deus não traz assunto onde não há necessidade. Glória ao nome do Senhor. E há famílias que o sol se pôs, a ira está aí, o adversário está operando, fica um sem falar com o outro num canto, enquanto esse não vir falar primeiro comigo, eu também não vou falar. Se aquele fala bom dia, para mim já está bom, paz Deus, para mim já está bom, e vai sustentando essa ira, não se conversa, não tem o amor de Cristo, e em trevas o adversário vai trabalhando, o sentimento vai ficando mais triste. Olha bem o que Deus está dando. Se fosse no começo, quando tivesse dado problema no meio da família e vocês tivessem reconciliado, teria tudo se resolvido, mas por causa de estar em trevas em tempos, já que isso se passa na tua vida, não é mais difícil agora para reconciliar do que era no primeiro dia. Sabe por quê? Porque agora os dias das trevas se passaram, o entendimento se entenebreceu um pouco, o coração já endureceu e diz: eu não quero mais, agora eu não vou mais procurar ele ou ela, eu não vou mais falar com ele ou ela. Mas hoje a palavra está sendo deitada àqueles que conheceram Cristo e sabem que a verdade está em Jesus. Sabe qual é a verdade que está em Jesus? Glória ao nome do Senhor. É porque ele, na hora que estava sendo crucificado e o sangue dele se esvairava e muitos riam e zombavam e mandava descer da cruz, e ele foi aguentando toda aquela afronta, foi ouvindo tudo aquilo enquanto a vida estava nele, mas quando foi chegando o finzinho da sua vida que ele ia morrer, ele não deixou o sol se pôr sobre a ira, ele não deixou a mágoa entrar na decisão do seu coração, ele não defendeu a sua natureza humana, mas o restinho da força que ele tinha, antes dele falar: Pai, eu entrego o meu espírito a ti, ele disse assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Glória ao nome do Senhor. Ficou alguma coisa? Não era verdade em Jesus, irmãos? E aonde está esta semente santa? Hoje Deus está mexendo com ela, está trabalhando um pouquinho na terra, regando com a água da palavra. Por isso que o Senhor tomava o coração do apóstolo pelo Espírito Santo e dizia: antigamente aquele que furtava, agora não furte mais. Antes vamos trabalhando, fazendo com a mão o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Bendito é o nome santo do Senhor. E hoje o conselho da palavra o Senhor está trazendo para nós, irmãos, porque veio naquele tempo muitos, e eram homens que roubavam, que eram fraudulentos, porque o Senhor abriu a graça para todos, e hoje o Senhor fala contigo que está ouvindo o conselho da palavra e acha que não é digno de vir aqui pelo teu pecado, entrar na graça, mas o Senhor te fala que pelo sacrifício do Senhor Jesus, pode vir, uma vez que tu creres no Senhor, sendo batizado, teus pecados serão perdoados, tu entrarás e farás parte de uma família santa. Bendito é o nome do Senhor, e do teu pecado o Senhor nunca mais se lembrará, porque ele ficará cravado na cruz, lá quando Jesus cravou. Mas para ficar lá você tem que fazer parte com o Senhor, senão tu ficas como se fosse afrontando o Senhor. E hoje o Senhor te fala: creia nele, aceita, crave o teu pecado junto na cruz, crendo nele, e teus pecados serão perdoados. E mesmo que tu roubavas, bendito é o nome do Senhor, e o que tu fazias, entra, faz parte da família, está com o braço aberto para te abraçar, porque a palavra está te abraçando primeiro. Santo é o Cordeiro de Deus. E dizia o Senhor pelo Espírito Santo na boca de Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, irmãos. Se o Senhor não colocasse agora alguma palavra santa, que edificação nós teríamos? Será que teria edificação se as palavras fossem torpes? Bendito é o nome do Senhor. E às vezes tu senta num lugar e vê alguma coisa, sai palavras torpes, tua família está junto. Irmãos, perdoa, nosso compromisso não é agradar a ninguém, é agradar a Deus, e a palavra é esta. Às vezes se senta e vê coisas, sai palavras torpes, parece que está tudo bem, mas o Senhor hoje fala claro: não está tudo bem. Tu não abandonaste, não deixaste, é para deixar. Ah, Senhor, mas é uma fraqueza, é uma dificuldade, mas o Senhor está te pedindo na tua fraqueza: larga estas coisas. Porque aqui era pedido, aquele que furtava, não falou assim: continue furtando. Aquele que mentia, não fala assim: continue mentindo. Mas dizia aqui: deixai a mentira, falai a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalha.
Junte com a sua mão. Você trabalhando vai ter até para repartir com quem está em necessidade. Santo é o Senhor Jesus. E dizia assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Porque, irmãos, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós. Irmãos, é um assunto que o Senhor traz muito claro para nós nesta noite. Diz aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Os irmãos vejam bem que havia paz entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus lá no jardim do Éden tinha paz. Mas uma hora uma coisa que aconteceu quebrou a paz, que foi o pecado. E quebrando a paz, Adão foi expulso junto com Eva do paraíso. E, irmãos, entrou ali uma coisa muito triste, que nunca mais tinha condição de se arrumar. Tanta coisa o Senhor fez, veio o dilúvio, veio tanta coisa. Mas os irmãos vejam que não tinha conserto. A lei não consertou, o dilúvio não consertou. O que consertou só foi o sacrifício do Senhor, e ainda a gente sofre do que carrega junto com nós. Ainda sofremos. Mas, irmãos, com o sacrifício do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio até nós. O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Consolador. E não é qualquer Espírito. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que está sobre nós. E olha o que fala aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, e Deus se entristece. Exemplos há na Bíblia em vários lugares, e até aqui está mostrando que o Senhor se entristece. Quando Deus tirou o povo do Egito, o Senhor falou para Moisés: pergunta para o povo, fala para o povo que eu tirei eles como se fosse na força e velocidade das asas da águia. Fala para eles se eles aceitam ser o meu povo sacerdotal, e eu, Deus deles, e vou habitar no meio deles. Pergunta para eles. E veio Moisés e perguntou para o povo. E o povo falou: aceitamos. Aceita os mandamentos? Aceitamos os mandamentos. O que ele mandar nós fazer, nós faremos. E ali naquele monte o Senhor deu os 10 mandamentos e ensinou os 10 mandamentos. E o povo falou que aceitava, porém o povo tinha tanto medo e pediram. Foi um pedido do povo. Os irmãos podem ver. Moisés, pede para Deus falar contigo e tu fala com nós. Nós não aguentamos o Senhor falar com nós. Irmãos, eles pediram. O que Deus fez? Deus falou com Moisés. Moisés foi 40 dias lá no monte, lá em cima. O Senhor foi falar com Moisés. E o que aconteceu nesses 40 dias que Deus falava com Moisés? Que o próprio povo falou que Deus falasse com Moisés. E que Moisés falasse com o povo. De repente Moisés fala para o povo: eu vou subir para o monte, Deus quer falar comigo. Vocês ficam aqui. Ficam aqui. E passa uma semana, 2, 40 dias. E o povo, o que o povo fez? Fizeram um bezerro de ouro. Fizeram oferta para o bezerro. Fizeram adoração. Isso não alegrou a Deus. A palavra é clara. Isso entristeceu a Deus, de tal maneira que Deus falou assim: eu não ando mais no meio desse povo. Eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais no meio desse povo. Irmãos, entristeceu. Deus queria andar com o povo. Perguntou. E de repente o Senhor falou: não ando mais. Os irmãos vejam o que é o pecado. E o que aconteceu? O que Moisés fez? Moisés era um homem de Deus. Falou para o povo: tira os vossos adornos. Tira tudo os adornos. E vamos clamar. E Moisés foi falar com Deus. Foi clamar: Senhor, mas tu vai mandar um anjo? Não, Senhor. Nós queremos que o Senhor vai conosco. Tem misericórdia. Senhor, se for assim, então perdoa eles, senão risco o meu nome do livro. Os irmãos veem a situação.
E o Senhor falou, tá bom, eu vou com vocês. Os irmãos veem que Deus, até Deus, irmãos, Ele volta a palavra dele atrás. E tem homem que bate no peito e fala, eu não volto a minha palavra atrás. Mas hoje Deus manda dizer, você vai voltar a tua palavra atrás para você reconciliar com a tua família, porque eu volto a minha atrás para salvar a tua alma, e você vai voltar a tua para salvar a tua família, te diz o Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E o Senhor foi no meio do povo. Mas os irmãos veem que o Senhor se entristece. E irmãos, quanta coisa que nós fazemos entristece o Espírito Santo de Deus. E a gente não entende a tristeza do Espírito Santo. Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava na terra, irmãos, Ele quis abrir um pouco o coração dele. E Ele falou para o povo. Nós tocamos flauta e vocês não dançaram, vocês não entenderam. E quando a gente cantou lamentação, vocês também não choraram. Irmãos, tem muitos que não estão entendendo o silêncio do Espírito Santo no teu coração. É porque o Senhor está triste. É com os teus atos que tu fizeste. E o Senhor se entristeceu. E está aqui a resposta daquilo que às vezes você fala, eu não vejo quase profecia, eu não vejo quase visão, eu não vejo quase Deus falando. É a tristeza do Espírito Santo que está olhando, irmãos. Os irmãos perdoem, mas eu vou passar o que Deus está trazendo na revelação. Não se entende. O Senhor olhou para eles e falou, vocês não entendem a lamentação, não choram, não cantam quando tocaram flauta. Porque veio João, ele não comia, ele só se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. E vocês tiveram ele como um homem de demônios, cheio de demônios. E quando vem o Filho do Homem, igual com vocês, come, bebe com vocês, anda com quem precisa, os doentes, os publicanos, os pecadores, vocês dizem que ele é um comilão, que é um beberrão. Não entendem. E hoje o Senhor está falando, irmãos, conosco. Será que nós não estamos entendendo que muitas das vezes o Espírito Santo está triste? Porque Ele é luz, Ele é santidade, Ele não está na mentira, Ele não está nas trevas, Ele não está no engano. Irmãos, o Espírito Santo não está nisso. E se entristece. E depois de tanta conversa que não devia, de tanta coisa que não deveria, dobra o joelho, não sente o Senhor visitar, não sente sonhos bons. Tem alguém aqui que está tendo sonhos ruins e o Senhor está falando contigo. É porque o Espírito Santo está triste e a tua mente fica fabricando coisas que você se alimentou o dia inteiro, que era sujeira e torpeza. E depois você pede, Senhor, abençoa a minha noite, guarda a minha noite. Mas era como se tivesse se alimentado o dia inteiro de coisas ruins. E depois, aonde está o Senhor? Por que que eu sinto tristeza? Por que que eu sinto essa angústia dentro do meu peito e não consigo entender ela? É a tristeza do Espírito Santo, que a tua alma estava acostumada. Deus visitar o teu coração. Deus encher a tua alma de alegria. Bendito é o nome do Senhor. Você não entende? Por que que hoje você não tem vontade tanto de ler a Bíblia? Às vezes é uma luta para assistir o culto online. Aleluia, o nome do Senhor está chegando o culto na tua casa, não precisa de muita coisa, às vezes não consegue assistir, assiste de qualquer maneira, mas para outras coisas nem pisca. Se a criança faz um barulho, olha, fica quietinho, não estou conseguindo ouvir aquela parte que eu queria ouvir. Se a criança passa na frente, eu não queria ver isso aqui, você está me fazendo eu perder de ver isso daqui. Mas na hora do culto parece que não tem tanto ânimo, não tem tanta alegria, e acha que o Espírito Santo vai ficar feliz com isso, irmãos. Irmãos, esta palavra é o Espírito Santo que está trazendo, irmãos. É a expressão do Espírito de Deus. O Senhor se entristece por causa de tanta frieza. E aí, de repente, você se pergunta por que eu estou tão frio? Por que que eu já não vejo as coisas como eu via? Por que que eu já não sinto as coisas como eu sentia? É porque o Espírito Santo do Senhor está triste. Porque você desviou a tua rota, desviou a tua caminhada.
Glória ao nome do Senhor. E aí vem o adversário. E aí ele te assola e te espreita. Agora, do jeito que você tá vendo? Você não sente o Senhor? Tá vendo você pensando essas coisas? Desse jeito você não vai para o céu. Desse jeito agora você vai ficar desse jeito. Vai ser comido de tanta tristeza. Agora Deus não vai visitar. Agora você vai ver como que vai ser as coisas daqui para frente. Mas sabe o que é isso? É voz do adversário. Se você olhar um pouquinho para o Senhor e conhecesse o Senhor, desde quando ele nasceu, já foram mandar, aleluia, a má intenção de matar ele lá na manjedoura. Ele nasceu por amor à nossa alma, nasceu num lugar de desprezo, e lá naquele lugar que ele nasceu, que foi aqueles homens, aqueles pastores lá, já o Espírito de Deus já teve que mostrar para eles, não volta lá com Herodes, porque se você voltar lá é cilada, muda a tua rota, vai para outro lugar. E lá estava, glória ao nome do Senhor, a nossa redenção, e o Senhor já tinha que cuidar, porque senão iam matar ele, porque a intenção já era matar já de bebezinho. E vem o anjo, fala com José, pega o menino, vai para o Egito, foge, porque vem vir na matança, e vem ali a matança e mata as crianças de 2 anos abaixo e judiam das crianças. Glória ao nome do Senhor. E fica o Senhor Jesus sendo criado no Egito. 2 anos depois o Senhor manda voltar, e o Senhor foi levando, foi cuidando, foi guiando, e foi crescendo aquele menino santo. Glória ao nome do Senhor. E vinha um e apontava, e ele ensinava, e vinha outro, criticava, e ele perdoava. Bendito é o nome do Senhor. E ressuscitava um e santificava outro, e queria mostrar, olha, para vocês saber que o Filho do Homem tem poder de perdoar o pecado aqui na terra. Vocês estão olhando esse homem aí, levanta, toma a tua cama e anda, porque vocês ouvem que o pecado é perdoado, vocês estão escandalizados, mas foi dado para mim esse poder, então levanta, toma a tua cama e anda. E os homens viram aquele homem que estava deitado, não podia andar, pegou a caminha dele, glória ao nome do Senhor, e saiu andando, e era como se fosse uma voz, está vendo, eu tenho o poder de perdoar pecado, glória ao nome do Senhor. E de repente vem a multidão, não tinha pão, mas o que vocês têm? Aqui tem 5 pão e 2 peixes, então daqui abençoou, pegou para um, falou, olha, vai repartindo com a multidão, e dividiu com os 12 apóstolos, e formaram multidões, e toma um pão para um, e um peixe para o outro, e pão para um, e peixe para o outro, e aquela multidão com fome comeram, saciaram, os cestos sobraram, glória ao nome do Senhor. E o Senhor dando testemunho, mostrando misericórdia, e foi perdoando de luz em luz, até que chegou uma hora, glória ao nome do Senhor, em que uma mulher sentenciada a ser apedrejada, e os homens com a lei e com toda a sua boa intenção, como se dizendo, somos cumpridores, mas não cumpriam, eram hipócritas, e falaram agora, Senhor, julga esta situação aqui. Esta mulher foi pega no ato de adultério, e a lei manda nós apedrejar, e querendo ver o que o Senhor ia falhar. Agora ele falha, agora ele manda apedrejar, nós vamos ver, ele não tem amor. E se ele fala para não mandar apedrejar, ele é contra a lei de Deus. Agora sim, nós quer ver. E o Senhor Jesus olhou e falou, é verdade. Então tá bom, então joga a pedra quem não tem pecado. Pronto. O que era isso? Ele já estava tirando a amargura. Ele já estava tirando a cólera. Já estava tirando a gritaria. Porque eles gritavam e blasfemavam da lei. Já estava o Senhor tirando. E hoje a palavra está mandando tirar também. E diz aqui, antes sede um para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou nós em Cristo. E aí o Senhor falou, então vai, atira. Quem não tem pecado, tira. E os mais velhos considerou os pecados. Porque, irmãos, poderia até considerar que não tinha pecado longe do Senhor. Mas quando o Senhor estava ali, eles viram os pecados. Alguém pode se considerar que não tem pecado longe do Senhor, mas quando ele vier em nuvem de glória, vai ter uns gritos. Ah, vem vindo o Cordeiro. Vamos fugir da face dele. Os irmãos entendem? Ele vai mostrar a verdade. E quando ele estava ali, que eles olharam, os velhos falaram, nós pecamos. Começou a deixar. Os novos olhou para os velhos e falou, nós também peca. E começaram um atrás do outro, indo embora. E ficou o Senhor com a mulher. E ele falou, cadê os teus acusadores?
Senhor, foram tudo embora. Então eu não vou te acusar também. Vai embora. Não peca mais. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmãos, Santo Senhor. que o Senhor nos ajude. E Ele está nos ajudando pela palavra. Meditarmos, irmãos, não vamos entristecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é um Pai de misericórdia, um Deus soberano, que perdoa. Hoje, se tu sentes no teu coração, o Espírito do Senhor está triste, está aqui toda a condição para você reconciliar com Deus. Os irmãos não vê, por isso que a gente tem um hino que Deus guiou e ensina a nós confessar as nossas faltas. É importante, irmãos. Se nós confessamos as nossas faltas, ali é entre nós e Deus a reconciliação. O Espírito Santo ouve e com alegria nos perdoa. Deus nos perdoa e visita o nosso coração. A gente se sente perdoado. Hoje o Senhor fala para todos nós. Oremos, irmãos, com humildade, pedindo a Deus perdão. Os irmãos podem ver. Deus falou para Jonas, vai, apregoa na cidade de Nínive, que eu vou destruir a cidade. E ele começou o caminho de 3 dias a anunciar o que Deus mandou. Que ia destruir. Vai destruir. Mas o rei falou, quem sabe, se nós não se humilhar, ele não tem misericórdia de nós? Promoveu um jejum, se vestiram de saco, e o Senhor olhando. Deus não é amor? Deus falou que ia destruir. Deus não destruiu, Deus voltou a palavra atrás. Irmãos, voltemos os nossos atos atrás. Vamos se dobrar o joelho com humildade e falar, Senhor, perdoa, tem misericórdia de mim. Como que eu tenho entristecido o teu espírito, me ajuda, eu não quero mais entristecer. Tem misericórdia. Irmão, nós estamos selados com esse espírito. E é esse espírito que vai tirar nós da morte. Quando o Senhor Jesus tocar a trombeta, quando vierem nuvens de glória, o Espírito Santo vai visitando, vai arrebatando todos, e nós vamos subir em nuvens de glória, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares. O Senhor não vai pisar na terra, irmãos. No primeiro arrebatamento nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Então Ele tem que estar vivo dentro do nosso coração. E nós em paz, em comunhão com Deus. Se tu não está sentindo paz com Deus, reconcilia com Ele, porque a palavra hoje está pedindo reconciliação. Irmãos, tristeza é diferente de raiva. Tristeza é diferente de ódio. E quem está triste, irmãos, às vezes não fala, só lamenta, só chora. Os irmãos não veem Jeremias? Tem a lamentação. Tudo que aconteceu, a tristeza que aconteceu com o povo. E ele lamentava, e lamentava. Irmãos, e o Senhor me faz saber que muita coisa o Espírito Santo está lamentando. Tantas percas, tanta tristeza, tanto esfriamento. E hoje o Senhor está falando com o seu povo, irmãos. Vamos reconciliar com o Senhor. Andar em humildade, irmãos. Porque Deus está pronto para perdoar os seus. Quando o filho pródigo gastou tudo o que tinha e veio voltando. Ele voltou porque ele já estava numa situação difícil, porque ele já não tinha mais nada, mas em nenhuma hora o pai falou isso para ele. Agora você volta, você gastou tudo. Agora você volta, você não tem onde ficar. Agora você volta, o lugar era ruim. E nenhuma hora os irmãos não acham o pai falando isso. Mas encontra que o pai vai correndo ao encontro para abraçar. E a hora que ele vai falar, eu pequei contra os céus e perante ti, o pai já reconcilia, já abraça e manda fazer festa. Enquanto o filho estava longe, não tinha festa. Mas quando o filho voltou, festa, porque esse estava perdido e se achou. Estava morto e se encontrou. Bendito o nome do Senhor vivo. Irmãos, o Espírito Santo quer fazer festa nos nossos corações, mas Ele quer nós encontrando em humildade. Senhor, me perdoa, tem misericórdia, eu errei aqui, eu pequei ali, eu vi o que não devia, eu falei o que não devia, eu não deixei a mentira ainda, eu não larguei a ira ainda, eu não larguei a cólera ainda isso daqui está me matando, isso daqui está me deixando, mas ajoelhado aos teus pés, perante a presença que Deus vai tomando a nossa comunhão agora, deixa tudo
tudo isso nos pés do Senhor, pede perdão para Ele, que Ele está querendo te abraçar e fazer festa contigo. Glória ao nome do Senhor. E quando o filho olhou, mas tendo festa, mas pai, olha o que ele fez. Não, filho, vem você também participar. Você está falando que vai ficar fora, vem junto. Teu filho estava morto, teu irmão estava morto, agora ele está aqui, está todo mundo junto, a família está unida. Vem se alegrar também. Tudo que eu tenho é teu. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quanta coisa nós tem. Nós tem dom de língua, tem dom de visão, tem de revelação, tem profecia, tem caridade, tem fé, tem esperança, tem dom de discernir espírito. Irmão, tem tanta coisa para nós festar. O povo de Deus não precisa festar com a mentira, com a luxúria, com a vaidade, com o engano. Glória ao nome do Senhor. Nós não precisa festar como o mundo festa, com as ilusões deste mundo. O Senhor tem coisa melhor para festejar conosco e às vezes não dobramos o joelho para buscar nas festas das luzes a revelação e a viração do dia. Festejamos com o que não devíamos, mas hoje o Espírito Santo está bramando, acorda, desperta, reconcilia. Eu estou clamando, vem, 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 bendito é o nome do Senhor. Se levanta agora e vem na reconciliação, porque se precisava de um encontro de duas pessoas, hoje o Espírito Santo se levanta primeiro e está pedindo, vem me encontrar. Eu estou com saudade de te visitar, de fazer festa contigo, estou com saudade de te fazer chorar aquelas lágrimas sinceras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então hoje o Espírito Santo se levanta, vem me abraçar, me encontrar, deixa tudo para trás. Bendito é o nome do Senhor. É a palavra do Senhor que se levantou em encontro com a tua alma. Abraça, faz festa com ela. Glória ao Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo dizia, grande é o mistério do casamento, mas não é do homem com a mulher, é da igreja com Cristo. Tem que deixar o pai, tem que deixar a mãe, tem que deixar tudo para se encontrar e se unir numa só carne. Bendito é o nome do Senhor. Deixa tudo para trás, irmão e irmã. Se una com Cristo, se abraça com Ele, porque se você estiver abraçado com o Senhor, Ele vai cuidar da tua vida, vai estar na tua frente. Glória ao Senhor. É como o marido protegendo a esposa, não sai de perto dele e Cristo cuidará de ti. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Unidos, agradecemos a Deus em oração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Pai nosso, Deus nosso que está nos céus, no nome amado do teu Filho Jesus Cristo, sua igreja se encontra de joelhos prostrado na tua presença, em ato de humilhação à tua santidade divina. Queremos te render graças, Senhor, pela multidão da misericórdia e bondade que tem chegado até a nós. Tu tem dado a graça, Senhor, de nós estarmos no mundo de pecado, de ilusão, Senhor, e Tu tem nos trazido para a Tua graça santa. E quantos de nós hoje, Senhor, nos encontrávamos, Senhor, andando em uma parte diferente na Tua presença, Senhor, agindo de forma errada diante de Ti. Senhor, nós te rendemos graça, porque a Tua palavra tem falado com a nossa alma. Senhor, tem, Senhor, alertado, Senhor, a Tua igreja,
quantos, Senhor, hoje ouviram a Tua voz. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos te pedir na comunhão desse santo culto. Vai ao encontro de cada coração. Tu sabe quem faz falta. Teu Espírito não envergonha ninguém. Todo mundo, Senhor, quem sabe, Senhor, para quem essa palavra está servindo, sabe que é com Ele, sabe que é com ela. Glória ao nome do Senhor. Senhor, se nós hoje ouvir a voz, Senhor, do Teu Espírito, nós não podemos endurecer o nosso coração. Que hoje possa entrar com essa palavra, a humildade. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que se humilha perante o Rei da Glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor, limpa a Tua igreja por essa palavra. Bendito é o nome do Senhor. Queremos te render graças, Senhor, pela revelação, pela pregação, pela força que Tu tem dado ao Teu servo. Senhor, por Tu ter alegrado a nossa alma, o nosso coração. Estamos contentes, Senhor, com a visitação do Teu Espírito na nossa alma, Senhor. Continua conosco, alegrando nossos corações, Senhor, fazendo obra no nosso meio, pelo amor do Teu nome, Senhor. A Tua palavra é semente santa, vai germinar e vai dar fruto. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós, Senhor, santo é o Senhor, veremos os frutos da Tua palavra, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos por essa boa comunhão, Senhor, por esse santo serviço, o qual tem dado a graça de participarmos, Senhor, o qual foi aberto no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, pela comunhão dos hinos, pela oração. Glória ao nome do Senhor. Graça nós te damos, Senhor, aleluia, pela Sua santa e bendita palavra. Glória ao nome do Senhor. Conserva a Tua igreja saudável na Tua presença. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graça te damos por tudo. Todas essas bênçãos te pedimos, te agradecemos, no nome amado do Teu Filho Jesus Cristo, Filho do Teu amor, o qual contigo vive e reina eternamente. Amém. Alamanaia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Alamanaia lá. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Monsibei, não tinha chamado o hino. Irmão ia chamar o hino. Qual é o hino? Perdão? 376. Vamos louvar o Senhor com o hino 376. 376. Glória ao nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Senhor, preciso mais da Tua luz, luz preciosa que ao céu conduz.
fortalecido em ti, meu Deus, não falharão os passos meus. Aleluia, Jesus. Vencerei nesse mundo, por Jesus venceu. Foi tentado em tudo, mas prevaleceu. A tua paz é teu poder, por certo me farão vencer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vemos, irmãos, santo é o Senhor Jesus. Desde o primeiro hino até o último hino, palavra, oração, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Santo é o Senhor Jesus. Que hino maravilhoso. O servo de Deus ia chamar junto, mas chamou na hora certinha. Aleluia. Se encaixou com a palavra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos guardar essa palavra dentro do nosso coração. Aleluia. Vamos meditar no Senhor. Dá tempo de voltar para trás. Aleluia. O santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Recebe. Guarda essa palavra dentro do teu coração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É tempo de nós, aleluia, se reconciliar com o Senhor. Voltar atrás, glória ao nome do Senhor. Hoje o Senhor deu a graça de nós estarmos ouvindo esse culto. A palavra tem tocado o nosso coração. Irmão, glória ao nome do Senhor. A parte daquela mulher que estava ali naquela situação, ninguém tinha condição de jogar uma pedra nela. Será que algum de nós tem condição? Aleluia. Se todos nós olharmos, irmão, cada um de nós precisa mudar em alguma coisa hoje. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos receber a palavra dentro do nosso coração. A palavra da virtude, do poder. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Igreja, santo é o Senhor Jesus. Ouve e coloque em prática a palavra do Senhor, que o Senhor muito te abençoará. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do seu Espírito, a sua santa palavra permaneça no nosso coração para sempre. Amém.